Opa! Fala povo do YouTube, tudo bem com vocês? Bom pessoas, então o vídeo de hoje vai ser sobre a continuação do último vídeo, que é falando sobre vegetações ao redor do mundo. Lembrando que eu vou falando diversos temas que podem ter subvegetações que eu posso abordar em outros vídeos, beleza? E bom pessoas, sem muita enrolação, vamos ao vídeo. E assim pessoas, falando sobre as vegetações, vai ser abordado sobre a floresta tropical, certo? Savanas, que também pode ser chamado como cerrado, que é no Brasil, certo? Vegetação de montanhas e vegetação mediterrânea. Lembrando, pessoas, que eu estou tentando diminuir o total de ruído possível, então me perdoem qualquer coisa, ok? Mas assim, começando os temas, vamos falar sobre a floresta tropical. Olha, é o próprio clima tropical, só que dentre todos os climas, ela vai ser próximo ao Equador, que vai ser um clima quente, úmido e que acaba tendo muita biodiversidade. Por que próximo ao Equador? Porque assim, esse clima acaba tendo muitas variáveis, como tropical de altitude e outros tropicais que acabam sendo mais frios e que acabam chovendo muito menos comparado ao clima equatorial e dentre outros, ok? Por isso que é perto da região do Equador, porque aquelas áreas vai ter essa floresta aqui, ok? E bom, o seu tipo vai ser mais variado possível, apenas não tendo vegetações de climas frios. Porque eu falei assim, que a vegetação é uma vegetação que sobrevive a climas quentes e muito úmidos. Só que se chega uma vegetação de um clima frio, acaba não sobrevivendo pelo excesso de calor. Ou teria que ter uma adaptação, mas não vai ser o caso, ok? Então a gente vai falar sobre o clima de savanas agora, certo? E que é muito parecido com o clima de cerrado, ok? Que só muda apenas o nome, ok? Então vamos lá. Pessoas, então, agora falando sobre a vegetação de savanas. É assim, ela vai lembrar muito um clima tropical úmido seco. Ou seja, que é o clima exclusivo para ele. Que vai ser um clima muito seco, porém vai ter estações de chuvas. Lembrando que o cerrado brasileiro tem a mesma vegetação, só que assim, o savana é o que? Ela vai ter uma vegetação mais variada que eu vou explicar agora, certo? E outra, no Brasil acaba chovendo muito menos comparado às savanas em outros lugares do mundo. E assim, a sua vegetação no geral é árvores de pequeno porte, que são retorcidas, e arbustos no geral, tá? E na savana tem regiões que as árvores são maiores, chegando mais de 7 metros de altura, outras até 12. Ou seja, acaba dividindo esse clima. Porém, a característica é essa. E assim, tem lugares que vai ter mais arbustos, outros menos, que acaba tendo uma subdivisão. Já no Brasil, o geral é esse, que vai ser árvores de pequeno porte, retorcidas e arbustos. No geral mesmo. Ou seja, a savana é muito mais variada do que o Brasil, que é o caso do Cerrado, e é por isso que acaba tendo essa diferença. Mas as características são praticamente iguais no geral. Falando bem no geralzão mesmo, tá? E bom, assim, terminando esse clima, vai ser um clima muito seco no geral. Que vai chover muito pouco e é por isso que as árvores são retorcidas. Por conta que nessas regiões elas acabam tendo, como posso falar para vocês, acaba tendo muitas queimadas e acaba tornando a semente uma casca mais grossa, para que assim vai queimar a semente e assim queimando a semente vai queimar uma casquinha que vai dar para plantar de novo. E são retorcidas por conta de alumínio que tem no solo, ou seja, características daquele lugar mesmo, tá? E assim, os arbustos é porque eles conseguem sobreviver com mais facilidade, tá bom? E bom, continuando, vamos falar da vegetação de montanhas, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, falando sobre a vegetação de montanhas, ela vai acabar lidando mais com o clima de montanhas, que vai ser um clima muito frio, cada vez que acaba subindo a montanha, e um ar muito rarefeito. Por quê? Porque assim, quanto mais sobe a montanha, vai ter menos ar com o tempo, certo? E assim, a vegetação acaba sendo caracterizada pela falta de ar, que acaba sendo rasteira e arbustos. Porque assim, cada vez que tiver menos oxigênio, menos a árvore vai crescer, ou a vegetação vai crescer. Por quê? Porque assim, ela precisa do oxigênio para o desenvolvimento dela. Lembrando que tem que ter nutrientes do solo e dentre outras composições, certo? Porque assim,
A floresta tropical acaba tendo muito oxigênio, acaba tendo muita vida orgânica que acaba sendo decomposta, ou seja, é um adubo total e prioriza a árvore de crescer, ou seja, ela cresce muito rápido aqui e ela cresce muito mais do que aqui, porque tem poucos recursos no solo, acaba tendo menos chuvas, porque é topo de montanha, acaba nevando mesmo, que pode acabar matando a vegetação com o tempo. Ou seja, plantas, vegetações rasteiras e arbustos no geral, que acaba lidando com essa situação aqui. Lembrando que na base da montanha a vegetação vai estar muito maior e mais variada do que quando estiver subindo cada vez mais. Até porque quando vai chegar num ponto que não vai ter mais vegetação, vai ter apenas neve e frio, porque as vegetações acabam não suportando. Mas assim, essas são as principais características da vegetação de montanha. E para finalizar hoje, nós vamos falar da vegetação mediterrânea, tá? Então vamos lá. Então, pessoas, para finalizar o tema do vídeo, a gente vai falar sobre a vegetação mediterrânea, que acaba sendo tudo isso aqui, tá bom? Mas eu vou explicar simplesmente para vocês, que aqui, ela vai ter o clima mediterrâneo no geral, tá? Porque o próprio nome já diz, vegetação mediterrânea. E assim, o seu tipo vai ser árvores de pequeno porte. E principalmente elas se dividem em o quê? Em maquis e garrigues. Os maquis são arbustos densos e fechados. Ou seja, são muitos arbustos e eles são tão juntos que acabam sendo fechados. Por isso que é densos. O exemplo é o cacto. Porque plantação de cacto acaba tendo uma colada na outra. Ou seja, é uma plantação muito densa. E já que é densa, acaba sendo fechada. Porque não dá para passar no meio. Já no caso do garriga é diferente. São arbustos de pequeno porte, espalhados. Ou seja, o alecrim. A plantação de alecrim ela não é uma grudada na outra. Ela acaba sendo espalhadas em várias direções. Tanto uma aqui, uma ali, uma aqui, outra ali, e assim por diante. Outras vegetações que são comuns aqui são oliveiras, e assim por diante. Normalmente são lembradas pelo seu azeite e dentre outras plantações, tá bom? Porque aqui acaba sendo uma vegetação muito rica e também ocorreu assim, dela acabar morrendo com o tempo, por quê? Por conta que teve muita pecuária e muito gado. Mas principalmente, essas vegetações são principais lá, que são os maquis e os garrigues, tá bom? Então não se esqueçam. Olha, esse aqui é juntinho e fechado, cacto. Esse aqui é espalhados e de pequeno porte também, que seria o alecrim, que nesse caso é um tempero, tá bom? Isso aqui não dá pra comer, que é o cacto, ok? É assim que eu acabo memorizando, e vocês podem acabar memorizando assim, tá bom? Mas assim, pessoas, muito obrigado por terem visto o meu vídeo, tá? Eu tô muito feliz por terem vocês tá aqui comigo, né, sempre acompanhando o canal, dando like no vídeo, e assim por diante, pedindo temas. E eu fico muito feliz com isso, sabe? Mas assim, pessoas, qualquer sugestão, bota aqui nos comentários, qualquer dúvida também. E dentre outras coisas, quiserem conversar, botar algum tema, alguma pauta em questão, eu tô aqui para responder todo mundo, ok? Bom, pessoas, muito obrigado por tudo, tá? Por estar aqui me acompanhando. E bom, pessoas, até a próxima.